Eu quero compartilhar com vocês essa manhã com muita alegria mesmo. Vai ser rápido, simples, mas eu queria deixar essa meditação para vocês. Quero que você tome atenção para a palavra do Senhor, do Evangelho de Lucas, capítulo 5, que vai nos dizer assim: e aconteceu que, apertando a multidão para ouvir a palavra de Deus, estava ele junto ao lago de Genezaré, e viu estar 2 barcos junto à praia do lago, e logo os pescadores, havendo descido deles, estavam lavando as suas redes, e entrando num dos barcos, que era o de Simão, pediu-lhe que o afastasse um pouco da terra, e assentando-se, ensinava do barco a multidão. E quando acabou de falar, disse a Simão: Simão, faze-te ao mar alto, e lançai as vossas redes para pescar. E respondendo Simão, disse-lhe: Mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos, mas porque mandas, lançarei a rede. E fazendo assim, colheram uma grande quantidade de peixes, e rompiam-se-lhe as redes. E fizeram sinais aos companheiros que estavam no outro barco, para que os fossem ajudar. E foram, e encheram ambos os barcos, de maneira que quase iam a pique. E vendo isso, Simão Pedro prostrou-se aos pés de Jesus, dizendo: Senhor, ausenta-te de mim, porque sou um homem pecador. Pois que o espanto se apoderara dele e de todos os que estavam com ele, por causa da pesca que havia feito. Estavam também de igual modo Tiago, João, filhos de Zebedeus, que eram companheiros de Simão. E disse Jesus então a Simão: Simão, não temais, de agora em diante será pescador de homens. E levando os barcos para a terra, deixaram tudo e seguiram a Jesus. Fecha os seus olhos. Pai, louvamos o teu nome, porque a palavra é tua, ela é bendita, ela é poderosa. Nesses minutos que iremos compartilhar aquilo que o Senhor colocou no meu coração, eu quero abençoar a vida das pessoas que estão aqui nessa manhã, aqui na igreja. Eu quero abençoar a vida dessa pessoa que está dedicando um tempo, Senhor. Oxalá que todos pudessem fazer isso, mas quantos nesse momento, Pai, não conseguem ou não podem, e não cabe nós a julgar. Mas eu quero glorificar o teu nome pela vida deste ou desta que está sentado, que está assistindo, que está participando e pegando essa palavra. Senhor, abençoa de uma maneira especial a cada um. Assim nós oramos, já te agradecendo, em o nome de Jesus. Amém e amém. Meus irmãos, a palavra nessa manhã é de um texto, faz menção de um texto muito conhecido. Vai falar de quando Jesus, ele vai escolher Simão Pedro para poder dar continuidade no ministério. Nós vamos ver Jesus fazendo a escolha de um homem, e que nós conhecemos muito bem a história dele, que no decorrer da história foi um homem complicado. Mas ele não foi complicado depois que Jesus o escolheu. Na verdade, ele já era complicado por conta do seu próprio temperamento. Tanto que quando ele conheceu Jesus, foi caminhar com Jesus, mesmo assim, lá depois no finalzinho do ministério de Jesus, ele ainda carregava a sua espada. Então aqui eu aprendo já uma lição, que quando Jesus ele quer escolher alguém, ele não escolhe alguém que é perfeito, ele não escolhe alguém que simplesmente é só calmo, ele não escolhe alguém que a gente acha e diz assim: esse aí tem jeito de crente. Porque quem olhasse para Pedro iria perceber que Pedro não tinha nem jeito de crente, iria perceber que Pedro nem falava como crente. Mas nós vamos ver Jesus escolhendo uma pessoa não por aquilo que ele era, mas por aquilo que ele ainda iria ser. Aqui eu olho para a minha vida, e eu queria que você olhasse também para a sua vida, porque quando Jesus nos escolheu, ele não nos escolheu por aquilo que a gente era, ou por aquilo que a gente fazia. Jesus, ele nos escolheu sabendo o que a gente iria fazer. Quando Jesus escolhe Simão Pedro nem imaginava. Era turrão, era briguento,
queria resolver as coisas do seu jeito, mas depois, quando chegou a hora dele fazer, e quando ele também estava cheio do Espírito Santo, a Bíblia nos ensina que na primeira pregação de Pedro, 3.000 almas se convertem, e Jesus já sabia disso. E Jesus, sabendo disso, escolheu ele justamente por conta dos resultados que ele iria dar. Aí, para alguém que está nos ouvindo, está assistindo aqui essa manhã, e de repente está se perguntando assim: por que é que Deus me escolheu? Por que é que Jesus me salvou? Jesus, ele nos salvou justamente por conta dos resultados que já a gente vai dar no reino dele. Os resultados que serão positivos para o reino serão totalmente negativos para o inferno. E eu acredito que para você que está me ouvindo nessa manhã, alegra o teu coração, porque no meio de um monte de gente, oh glória, o Senhor ele nos escolheu, o Senhor ele nos nomeou, ele nos separou, ele nos comissionou para vivermos e fazermos a sua vontade. Então para de reclamar, então para de dizer que você é um coitadinho, é uma coitadinha, para de dizer que Jesus te escolheu por acaso, que nada. Jesus te escolheu porque ele sabia do resultado que você ia dar, ele sabia do prejuízo que você ia dar para o inferno. E eis aqui a nossa vida, e para a glória do Senhor, olha você assistindo aí, olha nós aqui na igreja, isso aqui é dar prejuízo para o inferno, e isso aqui é dar resultado para o reino do nosso Deus. Aí eu olho para esse texto e vou aprender aqui algumas lições. Jesus escolhendo um camarada que para a gente, nós se fosse hoje, não iríamos dar valor algum. Aí a gente olha para a Bíblia e vê Jesus chegando ao lago de Genezaré, e ele vai começar a pregar, ele vai fazer aquilo que ele mais gostava de fazer. Só que nós vamos observar que a multidão agora aperta ele. Ele prega e a multidão chega, ele prega e a multidão chega. Quando Jesus percebe, ele olha para trás e ele vê que ele já está na beira do lago e não tem mais para onde ir, a multidão chegando, oprimindo, apertando ele. Aí ele olha para trás e o texto vai dizer que ele vê 2 barcos, e no meio de 2 ele escolhe um barco. Aí se você estudar o lago de Genezaré, você vai ver que naquele tempo a travessia de um lado para o outro era feita de barcos. Então na verdade a história vai nos dizer que existia aproximadamente de 3 a 4 mil barcos naquela época, ali no lago de Genezaré. Só que a Bíblia vai nos dizer que no meio de mais de 3.000, a história de 3.000, mas a Bíblia diz que Jesus viu 2 e entrou dentro de um. É aqui que eu vejo que Pedro, ele não foi escolhido na sorte, porque no meio de mais de 3.000 barcos, a Bíblia diz que Jesus viu 2 e entrou dentro de um. Jesus tinha mais de 3.000 barcos para entrar, mas Jesus, ele decide: eu vou escolher o barco de Simão. Ei, alegra o teu coração, que de verdade, no meio de mais de 6 milhões de pessoas que existem no planeta Terra, Jesus escolheu o nosso coração para entrar. Jesus escolheu a embarcação da tua vida, a embarcação da tua história. Jesus não nos escolheu por falta de opções, que de verdade, se a gente olhar para a nossa cidade, quase 180 mil pessoas na nossa cidade, aí Jesus escolhe a sua casa para entrar, Jesus escolhe o seu coração, a embarcação da tua vida para entrar. Jesus não escolheu você por acaso. Eu não sei por que isso, mas alguém precisava ouvir isso. Jesus não te escolheu por acaso. Jesus tinha um propósito para entrar na embarcação da tua vida. Para quê, pastor? Para mudar os resultados que estavam acontecendo. Por quê? Porque quando Jesus olhou para o barco de Pedro, Pedro estava com seus companheiros e estava lavando as redes. O texto vai dizer que ele tentou pescar a noite inteira e não pegou nada.
Ele estava triste, estava frustrado, estava decepcionado. Aí eu vejo que às vezes a frustração nossa é uma oportunidade para Jesus mudar os resultados da nossa vida. Pedro triste, frustrado, não ia levar nada para casa de volta. Aí Jesus chega e fala: não, eu vou mudar os resultados. Eu preciso profetizar para alguém que acredita. Se tiver 2 que acreditam, já é o suficiente para Jesus fazer. Eu profetizo que essa manhã Jesus vai mudar alguns resultados em famílias, em lares, em pessoas que estão nos assistindo e que estão dizendo assim: eu preciso de mudança. Essa manhã Jesus chega com mudança para a tua história. Essa manhã Jesus chega com mudança para a tua vida. Aí a Bíblia vai nos dizer que Jesus escolhe mesmo assim o barco de um camarada que está triste, frustrado e não pegou nada. Porque a característica nossa às vezes é de escolher alguém que faz alguma coisa, é de escolher alguém que tem alguma coisa, é de escolher alguém que está feliz. Só que Jesus não vê como a gente vê. Jesus escolhe um camarada que ninguém escolheria. Tinha outras embarcações também, outras embarcações que talvez os camaradas chegando estavam com o barco cheio. Só que eles falaram: não, eu não quero um barco cheio, eu quero um barco vazio. O camarada está frustrado, é nesse barco. Está triste, é nesse que eu vou entrar. Porque Jesus, igual eu disse aqui, não escolhe alguém pelos resultados que ele deu. Jesus vai escolher alguém pelos resultados que ainda vai dar. Aí Jesus entra no barco de Pedro e prega para uma multidão. Jesus continua pregando para a multidão. E quando ele está pregando para a multidão, eu fico imaginando Pedro olhando e reparando, falando: puxa vida, eu estou precisando de peixe aqui, preciso levar peixe para minha casa, preciso levar provisão para minha casa. Irmão, porque a gente é assim. Às vezes mesmo a gente com a presença de Jesus, a gente esquece disso. E às vezes a gente fica pensando na provisão. Às vezes a gente fica pensando só naquilo que interessa para nós. E de verdade, em toda essa parte, em toda essa quarentena, a gente fica às vezes militando com as armas erradas. Eu glorifico a Deus porque tem pessoas que sempre estão aqui, sempre estão na live assistindo, sempre está mandando uma mensagem: pastor, estou precisando de uma palavra, precisando de uma oração. Mesmo às vezes estando triste, permite que a presença de Jesus entre na embarcação. Então às vezes a gente descobre que pessoas têm a presença de Jesus só por conta de ter o resultado, e esquece que antes dos resultados precisa sentar e ouvir a palavra. Pedro, antes de ter um milagre dentro da sua embarcação, ele teve que ouvir Jesus pregar. E de verdade, agora nesse tempo, e nós estamos igual Pedro, porque Pedro estava com o barco vazio, frustrado, decepcionado, triste porque não pegou nada. E como que a gente está agora? Estamos frustrados, estamos meio tristes porque não conseguimos estar todo mundo junto aqui. Só que aí, ao invés da gente sentar e ouvir a palavra, às vezes a gente fica igual Pedro: eu preciso de peixe, eu preciso da provisão, eu preciso correr atrás disso, atrás daquilo, e esquecemos de correr justamente daquilo que realmente nos interessa, que é sentar e ouvir Jesus pregar. Porque sempre quando a gente ouve Jesus falar com a gente, não se preocupe, os resultados Ele garante. Pedro agora senta, ouve Jesus pregar, e a Bíblia não diz quanto tempo Jesus ficou pregando, mas a Bíblia diz que Jesus pregou um bom tempo. A gente sabia que quando Jesus pregava, demorava porque a multidão ficava com fome, e Jesus falava assim: olha, vamos dar de comer para esse povo. Era tanto tempo pregando, a Bíblia não diz quanto tempo, mas eu imagino que Jesus só concluiu depois que ele entregasse tudo aquilo que o próprio Pai determinou para que ele fizesse. Eu não sei quanto tempo, mas eu sei que Pedro ficou ali esperando. E é o que nós estamos fazendo nesse tempo, esperando Jesus terminar aquilo que ele começou. Enquanto isso, pastor, o que eu faço?
Enquanto a mudança do resultado não chega, o que eu faço? Continua sentado esperando, ouvindo Jesus falar. Eu fico meio preocupado agora nessa geração. Eu fico preocupado por aqueles que às vezes não têm condições de poder sentar e ouvir esta palavra pregada. Às vezes a gente sabe que pela rede social hoje, às vezes nós estamos fazendo de Jesus simplesmente um restaurante. Eu vou comer na hora que me der fome. Aí na hora de tarde, de manhã, a hora que eu tiver sem nada, não tiver nada para fazer, aí eu vou sentar para ouvir uma mensagem, vou sentar para assistir um culto, vou sentar para fazer alguma coisa, e nós estamos perdendo a disciplina espiritual. Tomemos muito cuidado. Tomemos muito cuidado com essa geração, com este tempo. Jesus aqui, ele prega tudo que tem que pregar, e Pedro espera. Aí depois, um tempo que Jesus prega, Jesus olha para Pedro: Pedro, o negócio agora é contigo. Faz o seguinte: faze-te ao mar alto, rema profundo, porque o negócio contigo é no mar alto, é nas águas profundas. E aqui eu preciso dizer para alguém que está assistindo agora junto com a gente aqui nessa rede social, e que de repente está pensando que aquilo que Jesus vai fazer com você vai ser no raso. Não, no raso é para você ouvir Jesus pregar. Jesus essa manhã está convidando algumas pessoas para ir para as águas profundas. Jesus está convidando alguém para sair do raso e ir para as águas profundas, porque a mudança de resultado que aconteceu na vida de Pedro não foi enquanto ele estava no raso, mas foi quando ele foi para as águas profundas. Que nós essa manhã, aleluia, oh glória, eu sinto a presença do Espírito Santo. Que nós essa manhã sejamos movidos pela palavra de Deus e saiamos do raso, e saiamos daquilo que simplesmente nos limita a viver coisas grandes. Por quê? Porque sair do raso requer esforço. Ele teve que remar, ele teve que se mover, ele teve que fazer alguma coisa. Mesmo sentado ouvindo, ele falou: quer saber? Eu vou para o fundo. Se Jesus mandou ir para as águas profundas, eu vou para as águas profundas. Jesus está convidando alguém que não está querendo sair do raso, porque no raso você consegue enxergar tudo. No raso você vê todo mundo, oh glória. No raso você enxerga todas as pessoas que estão perto, você não corre risco de vida. Mas as águas profundas não. As águas profundas você não vê ninguém. Às vezes nas águas profundas é só você e Deus, é só você e Cristo Jesus. Às vezes nas águas profundas é só quem é íntimo, mas Jesus quer nos levar para as águas profundas, para o resultado da nossa vida mudar. Oxalá que a nossa geração, oxalá que o nosso Brasil saísse do raso, parasse de olhar para o que está acontecendo, parasse de olhar tudo que está vendo aí, reclama aqui, reclama ali, fala aqui, fala ali. Isso não muda resultado. Mudança de resultado só acontece quando a gente sai do raso e vai para as águas profundas. A mudança de resultado na vida de Pedro só mudou quando ele foi para as águas profundas. Ei, receba a palavra de Deus na tua vida nesta manhã. Sai do raso, para de ficar olhando para toda a multidão que está ali na beira do lago, e vai para as águas profundas. Quando você chegar lá, diz o Senhor dos Exércitos que o resultado da tua vida vai mudar. É isso que ele quer fazer com a gente. Foi isso que ele fez com Pedro. Pedro, vamos para as águas profundas. Chegou lá, falou: Pedro, lança a rede. Aí Pedro olha para ele e fala: mestre, eu trabalhei a noite inteirinha aqui e eu não peguei nada.
mas porque o Senhor está falando, aqui nessas águas profundas eu vou jogar a rede, porque tu mandas, eu lançarei as redes. Oh glória! Se a gente entendesse isso, e se a gente voltasse para as águas profundas e lançasse a rede, fizesse aquilo que Jesus mandou fazer. A Bíblia diz que Pedro lança a rede, e aquilo que ele não pegou de noite, ele pegou em dobro de dia. Aquilo que ele se esforçou por conta da sua sabedoria, por conta do seu entendimento, tentando fazer com as suas forças, e não conseguiu, Jesus falou: olha, a provisão que você precisa não depende do teu esforço. Se eu quiser, oh glória, eu mando peixe no horário improvável. Foi o que aconteceu com Simão. A hora de pegar peixe grande nas águas profundas é de noite. Agora Jesus muda a história e ele vai pegar peixe grande de dia, porque aquilo que é improvável para nós, Jesus faz só para mostrar que nós somos dependentes dele, só para mostrar para nós que é ele que nos sustenta. E de verdade, o que é a vez de se preocupar com o que comer, com o que vestir, ele vai ensinar no Evangelho de Mateus, no seu capítulo 6. Por que vocês estão preocupados com o que é a vez de comer, com o que é a vez de vestir? Olha para os lírios do campo, eu cuido deles. Olha para as aves do céu, que não plantam, não semeiam, não cegam. Olha para eles, eu cuido deles. Se eu cuido dos lírios, se eu cuido das aves, eu vou cuidar de vocês também. Aqui acontece o improvável, e eu queria que você recebesse essa palavra, porque pode estar tudo virado na quarentena. Eu sei que tem gente que ficou desempregado, a realidade não está fácil. Ei, mas eu preciso te levar para a Bíblia, eu preciso te levar para a palavra. Ei, enquanto tudo está desapegado, é governador, é presidente, é isso, é politicagem, já virou tudo, não interessa para nós. O que interessa é aquilo que a Bíblia diz, e a minha Bíblia diz que sem fé é impossível agradar ao Senhor. Mas se eu tiver fé, pelo menos como o tamanho de um grão de mostarda, eu vou saltar as muralhas, eu vou dizer até para uma montanha: sai daqui, vem para cá. Ela vai ter que vir. Pastor, o que o senhor está querendo dizer? Eu preciso enxertar fé no teu coração, porque pode estar tudo ao contrário, pode estar tudo virado, você pode fazer com as suas forças e não pegar nada, mas Jesus está liberando uma palavra para você nessa manhã. É manhã de mudança de resultado. Quando tudo tiver improvável, quando você achar que ali não vai ter nada, eu vou fazer grandes peixes surgir para a tua vida. Xarabara chorebe calamandu iribi candarai iribi alabara suri calamandora da suribi candarai. Oxalá que nós pudéssemos crer com veemência naquilo que a Bíblia diz, porque cada vez que eu leio a palavra do Senhor, isso me inspira. É por isso que a ciência vai dizer que 15 minutos que eu me encher de notícias contrárias são 2 horas que eu fico ruim. 15 minutos que eu ouço coisas que desagradam são 2 horas que toma do meu dia para eu ficar ruim. Agora 2 horas que eu pego de notícias ruins é o dia inteiro que eu vou ficar ruim. É 24 horas que eu fico com a minha mente bitolada. E comprovadamente, ainda pela ciência, até a nossa imunidade abaixa. É por isso que tem o culto, é por isso que tem um momento de adoração. Então aproveita e usa essa rede social. Usa essa rede social para você tirar pelo menos 2 horas de palavra, porque 2 horas de palavra, a palavra vai te enxertar fé. A palavra de Deus vai fazer você colocar e jogar a rede mesmo no tempo improvável.
Mesmo onde você vai achar, aqui não tem nada, mas se Jesus mandar, lança, porque você vai ver que você vai colher uma grande quantidade de peixes. Foi o que aconteceu com Simão. Ele olhou e disse: aqui é improvável, eu pesquei aqui a noite inteira, não peguei nada. Se eu não peguei nada de noite, que era a hora de pegar, como é que eu vou pegar de dia? Praticamente era isso que ele estava querendo dizer para Jesus. Só que Jesus falou: Pedro, lança. Aí ele falou: Senhor, é por causa da tua palavra, é por causa da tua palavra que eu vou fazer isso. E ele lançou, irmão. E quando ele lançou, oh glória, oh, versículo 6 do capítulo 5, que diz que eles colheram uma grande quantidade de peixes. E de verdade, gente, essa palavra é justamente para aqueles que estão nos assistindo. Oxalá que todos pudessem assistir. Mas tem muita gente preocupada com tantas outras coisas, ao invés de se preocupar em se enxertar de fé. Eu quero glorificar Deus pela tua vida nessa manhã. Quero agradecer ao Senhor pela tua vida nessa manhã, que tirou um tempo para Cristo, que tirou um tempo para ouvir a palavra de Deus. E eu profetizo na tua vida, segundo a palavra que o Senhor liberou para nós. Ei, lança a rede. Pastor, eu fiquei desempregado. Lança a rede. Pode mandar currículo, que Jesus vai abrir a porta num tempo improvável. Pastor, eu não tenho condições financeiras. Não se preocupe, Deus vai enviar provisão num tempo improvável. Por quê? Porque você está remando para as águas profundas. Para de ficar olhando para a multidão nas águas rasas. Vem para as águas profundas. Quando Pedro vai para as águas profundas, lança a rede, ele colhe uma grande quantidade de peixe, que a Bíblia vai dizer que quase o barco dele ia a pique de tanto peixe que ele conseguiu pegar nas suas redes. Aí ele teve que chamar outros barquinhos. Os companheiros falaram: gente, vamos dividir aqui, vem aqui para nós compartilharmos, porque a bênção está tão grande que se eu ficar para mim sozinho, eu corro o risco até de afundar com essa bênção. Ei, eu preciso dizer para alguém que precisa ouvir isso aqui. Ouça isso da parte de Deus para a tua vida. Talvez isso aqui vai doer um bocadinho, mas eu preciso dizer: tem gente que Deus vai fazer colher tanto, mas olha o que Deus diz para você. Ei, aprenda a compartilhar com os outros também, meu filho. Aprenda a compartilhar com os outros também, minha filha. Tem gente que está colhendo bastante, mas Deus está fazendo você colher é para compartilhar com alguém, porque senão você corre o risco de afundar um barco. Então, em nome de Jesus, não é tempo de afundar um barco, mas é tempo de compartilhar, diz o Senhor. Arabara chorebe calabaia, tomanduribi camandaraba sublicandarai. Oh, bendito o nome do Senhor. Compartilha com alguém. Pedro pegou, compartilhou a bênção, e ele volta para o lago, para a beira do lago. Só que agora já volta feliz, volta contente. Aí Jesus olha para ele e fala: Pedro, a partir de hoje você não será mais pescador de peixes, você será agora pescador de homens. A história de Pedro está mudando, porque ele deixa tudo e ele vai seguir Jesus. Que a nossa vida seja envolto disso. Essas semanas eu glorifico a Deus que algumas pessoas têm me procurado para fazer o que Pedro fez. E eu tenho certeza que está assistindo agora. Pessoas que me procurou e falou: pastor, Deus está me abençoando num tempo improvável, mas eu sei que essa bênção não é só para mim. Eu quero compartilhar com mais famílias. E eu glorifico a Deus que famílias dessa igreja estão sendo abençoadas, porque tem embarcações de Pedros aqui, que está cheio e está compartilhando. Só
Só que agora quem está enchendo e não compartilhando, toma cuidado para não afundar. Toma cuidado, porque aquilo que Deus dá para mim não é para ficar só para mim. Aquilo que Deus dá para nós é para a gente compartilhar, seja numa oração, seja hoje não dá um abraço, mas seja numa ligação. Quanto tempo você não liga para alguém? Mesmo na quarentena, quanto tempo você não conversa com alguém? Quanto tempo você não pergunta para alguém se alguém está bem? Quanto tempo às vezes a gente não ajuda alguém financeiramente? Leve uma cesta básica para alguém. Aproveita que Jesus está mudando a tua história, e Ele vai usar você para também mudar a história de alguém. Jesus estava no barco de Pedro e mudou a história de Pedro. E Pedro, depois de ser mudado pela história de Jesus, ele mudou a história dos seus companheiros. O mesmo Cristo que está mudando a tua história, Ele está dizendo: ei, eu estou usando você para mudar a história de alguém. Foi isso que Pedro fez, e todos foram abençoados. Daí então Pedro foi e seguiu Jesus. Que nós consigamos ir nesta direção, que nós consigamos caminhar para viver isso, e que a palavra de Deus continue viva dentro de nós. Eu quero orar por você, quero clamar ao Senhor. Feche seus olhos aí na sua casa, você que está aqui na igreja. Receba essa palavra, medite nela, permita que o Espírito Santo fale com você por intermédio dessa palavra. Não endureça o seu coração, mas permita que o Espírito Santo possa ministrar cada vez melhor na tua vida. Pai, eu oro pelos meus irmãos, eu oro pelas minhas irmãs que esteve com a gente nessa manhã e que ouviu a tua palavra. A palavra é tua, ela é bendita, ela é poderosa, ela é eficaz, ela faz aquilo que eu não posso fazer, entra onde eu não posso entrar, mexe onde eu não posso mexer. Por favor, Espírito Santo, as pessoas que até hoje, porventura, se estavam no raso, olhando para a multidão, olhando para aquilo que estava acontecendo e preocupado com aquilo que estava dentro do seu barco, e na verdade, às vezes, até o que não tem no barco. Deus, muda essa história, que sejamos como Pedro, que tenhamos um tempo de ouvir a tua palavra no raso, sim, mas que nós não fiquemos no raso por muito tempo. Que o Senhor nos faça e nos leve e permita, Deus, nos dê força para remarmos até as águas profundas. E quando chegarmos às águas profundas, Pai, eu sei que a tua palavra, ela vai ser liberada para nós. E no momento em que a tua palavra for liberada para nós, que nós venhamos viver isso. No momento em que a tua palavra for liberada para nós, que nós consigamos nos posicionar para isso. Oh Deus, eu quero profetizar na vida, Senhor. Eu sei que tem pessoas aqui dessa igreja, membros aqui, ovelhas dessa casa, que tem enchido o barco, mas que também tem compartilhado. Oh Deus, eu quero te pedir, Pai, nunca depois disso voltou alguma coisa para Pedro. Pelo contrário, a Bíblia vai dizer que até quando ele foi pegar um peixinho pequeno, quando ele abriu um peixe pequeno, havia um starter, havia um valor dentro da boca do peixe, porque quando a gente compartilha até aquilo que a gente pesca, que é aparentemente pequeno, o Senhor faz ter um grande valor. Oh Deus, em nome de Jesus, que na vida desse meu irmão, dessa minha irmã, não falte a provisão, não falte, Senhor amado, aquilo que eles precisam, porque aquilo que Simão Pedro precisava, o Senhor proveu na vida dele, depois que ele foi para as águas profundas. Deus, essa mesma presença do teu Espírito Santo que está conosco aqui nessa manhã, que possa entrar agora nessa casa, que possa entrar agora no meio dessa família, que
leve essa família para as águas profundas, e que eles vivam um grande mover do Senhor, e que eles vivam o sobrenatural de Deus, segundo a tua palavra. Eu profetizo que os resultados dessa família vai mudar, que os resultados dessa casa vai mudar. Onde não tinha provisão vai haver, onde ninguém conseguia ir para as águas profundas no momento improvável, as pessoas agora vão e vai viver o sobrenatural em nome de Jesus. Oh, Deus, é com propriedade, e autoridade que o Senhor tem me dado, que eu profetizo na vida desse meu irmão, que eu profetizo na vida dessa minha irmã, que a tua presença causa as mudanças que nós precisamos ter. A mudança de Simão Pedro não foi só na provisão, pelo contrário, foi depois dali que a história dele mudou. Ele se tornou um grande pescador de homens. Faz da nossa geração pescadores de homens para o teu reino, em o nome de Jesus. Amém e amém. Quem está aqui consegue aplaudir? Você que recebeu essa palavra, aplauda o Senhor aí na sua casa também.